Olá pessoal, olha, hoje nós vamos fazer a correção desse exercício aqui que fala a respeito de segmentos de reta, de ponto e de plano. Nós estamos trabalhando com a plataforma Aridsa, plataforma SAS. Bem, nossa primeira questão diz o seguinte, analise a figura e escreva o significado das representações a seguir. E aí nós temos aqui a figura, nós temos aqui uma reta e nós temos os pontos M e o ponto I nessa reta. Na letra A, ele deu a representação aqui, o MI, com uma setazinha aqui em cima, a setazinha indicando, uma reta com a setazinha indicando para os dois lados, para a esquerda e para a esquerda. Ele quer saber o que isso aqui significa, que notação é essa? Bem, isso aqui é reta que passa pelos pontos M e I. Isso aqui é uma reta que passa pelos pontos M e I. Tá aqui a reta que passa pelos pontos M e I. Na letra B, ele colocou aqui o ponto M e o ponto I, uma setazinha indicando apenas para a direita. Então, o que é isso aqui? É uma semi-reta com origem no ponto M que passa pelo ponto I. Na letra C, nós temos essa representação, ó. IM, e a setazinha. O que é isso? É uma semi-reta com origem no ponto I que passa pelo ponto M, ou seja, essa semi-reta ela começa pelo ponto I e passa pelo ponto M. Na letra D, nós temos aqui, ó, MI apenas com uma reta em cima, sem seta. O que significa? Segmento de reta com extremidade nos pontos M e I. Ok, pessoal? A segunda questão, ela diz o seguinte, ó, em uma reta R são marcados os pontos M, N e P distintos. E aí nós temos aqui essa reta, ela está sendo ilustrada, representada aqui, ó. Tá aqui os pontos M, N e P, certo? Aí ele diz a letra A, qual é o total de semirretas distintas determinadas por esses pontos? Quais são eles? Quais são elas? Olha só, nós temos aqui a nossa semirreta, a nossa reta, aliás, e nós temos aqui os pontos marcados. E o problema está perguntando, o problema na verdade quer saber o total de semirreta que nós podemos tirar dessa ilustração aqui, certo? E ainda diz o seguinte, ó, quais são eles? Ele quer saber o total e quer saber quais são essas semirretas. Então tá aqui, ó. Podem ser formadas quatro semirretas. Quem são elas? São a semirreta MN, ou seja, começa no ponto M, do ponto M para o ponto N. Semirreta MN, a primeira, que começa no ponto M e passa pelo ponto N. Semirreta NP, ou seja, que começa no ponto N e passa pelo ponto P. Semirreta NM, a semirreta que começa aqui no ponto N e passa pelo ponto M, que nessa direção. E a semirreta PN, ou seja, que começa no ponto P e passa pelo ponto N, aqui, ó, nessa direção. Certo, pessoal? Na letra B, ele diz o seguinte, ó, quantos segmentos de reta distintos serão determinados por esses pontos? Quais são os nomes desses segmentos? Bem, olha só. Na letra A, nós descobrimos quem eram as semirretas, indicamos quem eram as semirretas. Na letra B, ele quer saber apenas os segmentos de retas distintos, certo? Na letra B, nós vamos indicar só apenas os segmentos de retas. Então, quem são os segmentos de reta? Com essa ilustração, dá para nós determinarmos três segmentos de reta. Quem são eles? O segmento de reta MN, ou seja, aqui, ó, daqui do M para o N. O segmento de reta MP, tá aqui, ó, do M para o P. E o segmento de reta NP, tá aqui, ó, do N para o P. São esses os segmentos de reta que nós podemos tirar dessa ilustração aqui. Ok, pessoal? Aqui na nossa terceira questão, ele diz o seguinte, ó, na figura estão assinalados 4 pontos distintos, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. E tá aqui a figura, nós temos na verdade um plano beta,
nós temos os pontos A, B, C e D. Esses pontos eles pertencem ao nosso plano delta, ou seja, esses pontos são coplanares, beleza? A letra A diz assim, ó, quantas retas distintas ficam determinadas agrupando-se esses pontos 2 a 2? Então, se eu agrupar esses pontos de 2 a 2, quantas retas distintas vai dar para nós fazermos? Olha só, são determinadas 6 retas. Dá para nós fazermos 6 retas se agruparmos eles de 2 a 2. Se agruparmos esses pontos de 2 a 2. Por que eu não falei quais são as retas aqui, ó, na letra A? Porque a letra B diz o seguinte, ó, represente simbolicamente essas retas. Na letra B, nós vamos indicar quais são essas retas. Olha só. Agrupando de 2 a 2, eu posso ter a reta AB. Reta AB, se eu ligar o ponto A ao ponto B, eu vou ter uma reta AB, tá aqui, ó, AB. Se eu ligar o ponto A ao ponto C, eu vou ter uma reta AC, tá aqui a reta AC. Se eu agrupar o ponto A ao ponto D, agrupando AD, ó, do ponto A ao ponto D, nós vamos ter um segmento de reta AD. Se agruparmos do ponto B ao ponto C, nós vamos ter uma reta BC, tá aqui. Se agruparmos do ponto B ao ponto D, nós vamos ter um segmento de reta BD, tá aqui, ó. E se agruparmos do ponto C ao ponto D, nós vamos ter um segmento de reta aqui, ó, CD. São esses aqui os pontos, os segmentos de retas, nós podemos determinar com esses pontos aqui. Aí você pode ficar se perguntando, professor, mas eu não posso agrupar do ponto D para o ponto B, ter um segmento de reta BD? Olha só, o segmento de reta BD nós já temos aqui, ó, DB, aliás, DB. O segmento de reta DB, ele é igual ao segmento BD, que já foi representado aqui. Então, qualquer outra combinação que você tentar fazer, fora essas aqui, essas 6 que nós indicamos, vai ser um segmento igual a um desses segmentos que nós já indicamos aqui. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a correção deste exercício que é localizado aqui na nossa página 10. Ainda com relação aos segmentos de reta, aos pontos, nós temos essa questão aqui localizada na página 11 do nosso livro. Só que ele vai estar relacionado com retas consecutivas, retas adjacentes. Nós vamos e retas colineares, beleza? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: analisa a figura e classifica os segmentos indicados em somente consecutivos, somente colineares ou adjacentes. Então nós vamos classificar esses segmentos de retas em somente consecutivos, em somente colineares ou em adjacentes. Então vamos lá. Observe aqui o segmento de reta. Nós temos aqui o segmento de reta AB e segmento de reta BC. Onde é que está esse segmento AB e o BC? Está aqui, ó. AB é um segmento de reta e BC é um outro segmento de reta. Então, esses segmentos de reta, eles são segmentos adjacentes. Por que eles são adjacentes? Porque eles são colineares, ou seja, eles estão na mesma linha, na mesma reta. Olha só, eles estão na mesma linha, eles estão na mesma reta e eles são consecutivos. Com o ponto B em comum, ok? Por isso que eles são adjacentes, certo? Para que os segmentos de reta sejam adjacentes, eles precisam ser colineares e consecutivos ao mesmo tempo. E o segmento AB e BC é colinear e é consecutivo, ok? Então vamos lá. Vamos analisar agora o segmento AB com o segmento CD. Segmento AB com o segmento CD. Olha só, segmento AB está aqui, segmento CD está bem aqui, ó. Esse segmento AB com o segmento CD, ele é o quê? Ele é classificado como consecutivo, como colineares ou como adjacente? Bem, eles não são consecutivos porque eles não estão na sequência, eles não têm um ponto comum. Eles não podem ser adjacentes justamente porque não são consecutivos, ok? Porque para ser adjacente, ele precisa ser consecutivo e precisa ser colinear ao mesmo tempo, beleza? Então, aqui na nossa letra B, o ponto AB e o ponto CD, AB e CD, eles são colineares, eles estão na mesma reta, portanto, eles são colineares, ok? Na nossa letra C, nós temos os pontos EB e BC. Onde é que estão esses pontos? Olha só, tá aqui o ponto EB
e está aqui o ponto BC. O ponto é B e o ponto BC. E esses pontos, eles são o quê? São classificados como? Observem que é B e BC, é B e BC. Eles são pontos consecutivos. Por que eles são consecutivos? Porque eles têm um único ponto em comum, que é o ponto B. Professor, por que eles não são adjacentes? Eles não são adjacentes porque eles não são colineares. Observe que o ponto E, ele pertence a essa reta. O ponto B e o ponto C pertencem a essa outra reta. Mas no cruzamento aqui, ó, eu tenho o ponto B em comum, certo? Então esses pontos são consecutivos. Na letra D, nós temos os pontos BF e FC. BF e FC. Então esses pontos são o quê? São classificados como? Vamos lá. BF, cadê o BF? BF e FC. Esses pontos são o quê? BF e FC. Eles são pontos consecutivos. Olha só como eles são pontos consecutivos. São pontos consecutivos. Professor, por que eles não são pontos adjacentes? Porque eles porque para ser adjacente eles precisam ser consecutivos e colineares. E esses pontos eles pertencem a retas diferentes. Olha só, ponto BF, aqui já é uma outra reta, ó, FC. Portanto, eles são apenas pontos consecutivos. Na letra E diz assim, o ponto EF e o ponto FG. Ponto EF, cadê? Ponto EF, daqui para cá F e o ponto FG. Mesma situação que nós analisamos na letra D. Esses pontos eles são consecutivos. Eles não são colineares, porque eles não estão na mesma reta, eles estão em retas aqui diferentes, distintas, e não são pontos, portanto, não são pontos adjacentes, são pontos consecutivos, ok? Letra F, nós temos os pontos na letra F. FC e G, o ponto FC, segmento FC, aliás, e o segmento CG. Cadê? Onde é que nós vamos localizar? FC, cadê o F? Tá aqui, ó, FC e o segmento CG. Observe que eles são colineares, eles são consecutivos, portanto, eles são adjacentes. Professor, por que eles são colineares? Porque estão na mesma reta, ó. FC, CG. Estão na mesma reta, colineares. São consecutivos, porque tem o ponto C em comum. Portanto, são adjacentes. Se são colineares e são consecutivos ao mesmo tempo, são pontos adjacentes. Tá aqui, ó, pontos adjacentes, ok? Na nossa segunda questão, ele diz o seguinte, ó. Observe a figura e classifica as afirmações, assinalando verdadeiro ou falso. E aí nós temos aqui, ó. Nós temos um plano. Esse plano, nosso plano é o plano alfa, certo? A gente já viu que o plano ele tem duas dimensões, que nós temos largura e comprimento, é um plano alfa, ele pode ser infinito. Esse nosso plano aqui, ele tem fim, mas um plano ele pode ser infinito. Dentro desse plano, nós temos duas retas. Nós temos uma reta com os pontos A, B e C, e nós temos uma reta com os pontos N e M, certo? Então, vamos classificar essas afirmações. Na letra A, nós temos o seguinte, ó. Os pontos A, B e C são colineares, olha só. A, B e C, colineares, estão na mesma reta, portanto são colineares, verdadeiro. Letra B. Os pontos A, M e N são colineares, olha só. A, M e N. M e N são colineares, mas o ponto A não é colinear. Por quê? Porque o ponto A faz parte de uma outra reta. Então, a letra B é falsa. Letra C. As retas AC e MN são coplanares. Olha só, AC, tá aqui a reta AC e a reta MN. Ele está perguntando se são coplanares. Ele quer saber se essas duas retas pertencem ao mesmo plano. Observem que as duas retas estão dentro do mesmo plano, ou seja, elas estão contidas no mesmo plano. Portanto, a nossa letra C também é verdadeira. E a nossa letra D diz o seguinte, ó, as retas AB e BC são iguais, estão de igualdade. Aí eu vou analisar aqui, ó, segmento de reta AB e BC. Para serem iguais, elas precisam no mínimo ser do mesmo tamanho. Observe aqui, ó, se nós analisarmos essas retas, elas são do mesmo tamanho. AB e BC, elas são do mesmo tamanho. Portanto,
AB e BC são iguais, ok, pessoal? Então, essas duas questões aqui, o exercício que está localizado na página 11. Então, tá aqui a correção dos dois exercícios de vocês. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.